Fala comigo, meu amigo, fala comigo, minha amiga, muito prazer, muito prazer. Sou o Felipe Fazolino, professor do Planos de História, que está no ar hoje, primeiro vídeo do ano de 2022, para te trazer um dos assuntos mais importantes em todos os tipos de vestibulares que você possa querer fazer. A UERJ está aqui na nossa porta. Temos Enem todo ano, temos FUVEST, Unicamp, temos várias outras universidades estaduais que têm vestibular que toca nesse tema. Mas calma, essa aula de hoje não temos a intenção de falar sobre fascismo nem sobre nazismo. A ideia aqui é falar sobre o conceito de regime totalitário. Um Estado totalitário, ele não tem características fixas, porque diferentes estados que foram considerados totalitários apresentavam uns elementos, outros estados apresentavam outros elementos. Mas a gente fala de um fenômeno da década de 1930 e 1940. Tá? Esses regimes totalitários, eles buscam criar um Estado extremamente forte, um Estado que estabelece ou tenta estabelecer um controle quase que total sobre todos os âmbitos da vida de uma sociedade. A cultura, a economia, a política, a sociedade, o cotidiano, o seu modo de pensar, aquilo que você lê, a forma que você se comporta, e eu poderia ficar aqui falando uma lista com várias características, mas eu fiz essa lista aqui. O primeiro ponto para a gente entender o que é um Estado totalitário, bom, parta de um princípio. Totalitário lembra o quê? Mortadela? Não, lembra total. Um Estado totalitário busca exercer um controle total sobre todos os âmbitos de uma sociedade. Então já temos um Estado forte, um Estado autoritário, um Estado interventor, como eu disse, em diferentes âmbitos da sociedade. Isso coloca a sociedade em submissão diante desse Estado. Esse Estado que, nos nossos casos aqui da aula, foram controlados por figuras paternalistas, alguns diriam carismáticas, e essas figuras representariam o Estado. E o Estado, com todas as suas estruturas de poder e controle social, econômico e político, estaria submetendo o indivíduo em nome da totalidade do Estado. Todo mundo agora faz parte desse Estado. Todo mundo agora está sendo controlado e deve seguir os caminhos que esse Estado estabeleceu. Partido único. Os estados totalitários, especialmente quando a gente fala sobre o stalinismo na União Soviética, o fascismo na Alemanha, o fascismo na Alemanha não, você fala, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, a gente fala de um partido único. Esse partido único aqui, ele vai ser aquela instituição que o líder pertence e que controlará essa sociedade, controlará esse Estado para submeter essa sociedade. Esse Estado, esse partido único, passa a adotar uma ideologia oficial. A ideologia comunista, por exemplo, no caso de Stalin, a ideologia antissemita e de superioridade racial, no caso da Alemanha nazista, e a ideologia da continuidade do Império Romano, como no fascismo italiano, é um exemplo são 3 exemplos de ideologia oficial. O Estado policial, gente, o Estado policial é um assunto interessantíssimo. Não deve ser pavoroso viver num lugar assim. Vou te dar alguns exemplos bestas. Por exemplo, o Estado policial não significa que apenas as estruturas de repressão do Estado, como polícia, estão fazendo esse policiamento. Estado policial aqui também está falando dos indivíduos. Os indivíduos, eles se observam. Os indivíduos, eles notam. Os indivíduos, às vezes, eles, por terem tretinhas, um vai e cagueta o outro para o Estado. Vou te dar um exemplo besta. Todo mundo, de repente, depois da ascensão desse Estado, anda com um broche da suástica. Vou dar um exemplo. Exemplo. Todo mundo anda com a suástica.
Aí tu lá, tu esquece de botar tua suástica, tu nem gosta assim tanto do nazismo, tu foi trabalhar e esqueceu a suástica. Não dá tanta importância. Quando tu chega lá no trabalho, já vão te olhar assim. Mas, Franz, onde está o seu broche? O que está acontecendo com você, meu amigo? Alguma coisa está acontecendo com você? Aí já vai lá, fala com o chefe, ó, o Franz veio sem broche, cara, isso aí tá muito estranho. São coisas simples. Ou tu vai em outro lugar e começa a fazer muitas perguntas para algum indivíduo dessa sociedade controlada por um Estado totalitário, aí esse indivíduo, que um suspeita, fica assim, pô, qual é? Esse maluco tá me perguntando coisa pra caramba. Aí chega ali e fala, seu policial, acho que aquele moço ali é espião, ele tá fazendo muitas perguntas. São coisas assim. O Estado policial é um estado de perseguição. E isso é um exemplo de como que não é possível submeter todos os indivíduos. Se fosse possível, não haveria oposição. Se não houvesse oposição, não haveria um Estado policial. E também temos uma propaganda estatal. Essa é uma grande marca desses estados, especialmente quando eles veiculam a imagem desse líder. Isso, a Era Vargas também teve como característica a imagem do grande líder espalhado em todas as áreas, em hospitais, escolas, quartéis, e no caso desses 3 estados aqui, isso esteve muito presente, no caso da União Soviética, especialmente no período do stalinismo, tá? E o intervencionismo econômico. Aliás, é o seguinte, o intervencionismo econômico, ele não é uma coisa socialista, de esquerda, comunista, unicamente apenas. Não. O intervencionismo econômico ele foi uma característica ainda é muito presente. E ele significa que esses estados, por controlarem ou tentarem controlar toda a totalidade de uma sociedade, eles querem e vão se intervir, inclusive na economia. Mesmo que esses aqui, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, tenham ao seu lado a alta burguesia, os grandes industriais, tá? Então, esse checklist aqui você pode guardar, tira já o print. Tirou? Tira o print, usa para a tua revisão, porque na próxima aula a gente já aborda o assunto do fascismo. Acompanha o Plano de História, deixa aquela curtida, deixa aquele like maneiro e também, ó, conhece já o Instagram do Plano de História, lá tem conteúdo todo santo dia, todo dia. Aqui é aula semanal, lá no Instagram é conteúdo todo dia. Me segue lá, se inscreve aqui. Um beijo,